Mais um podcast Sociedade Médica. Hoje nós temos uma entrevistada para lá de especial. Essa mulher, ela vai trazer, assim, dicas maravilhosas, tirar dúvidas importantíssimas. Além do mais, tem uma coisa importantíssima, é uma novidade. Eu vou passar para o meu amigo Aldair Reis, que aqui é de praxe. Ele adora fazer elogios, principalmente quando a convidada é muito especial, e eu não vou tirar esse prazer dele, né, meu amigo? Olha, a gente está muito grato, porque cada vez mais chega celebridades na área, né, da medicina. O Sociedade Médica hoje tem revelado, né, mostrado esses profissionais. E hoje não é um dia diferente, né? Eu estou falando de uma profissional que tem algo diferente, que é a humanização, o amor pela profissão, cuidado com a saúde, principalmente para cuidar de quem? Das mulheres, mulheres maravilhosas, mulheres que estão preparadas para a vida, mas assim, de que forma que elas estão preparadas? Depois que elas fizerem, né, uma anamnese com essa profissional que é sensacional. E eu vou fazer uma pergunta que não se cala no Sociedade Médica. Claro. Atenção, quem é Gisele Vissossi? Quem é essa mulher e o que ela faz para ajudar as mulheres? É uma honra estar com vocês. Eu acho que essa apresentação, eu devo ser 1% dessa apresentação, porque eu nunca fui apresentada dessa forma. Eu acho que o carinho e a admiração que eu tenho pelo trabalho de vocês. E para mim foi uma honra receber esse convite, estar aqui com vocês, poder compartilhar com esse público que está em busca de informação. Eu espero contribuir à altura do programa de vocês. E pelo menos 1% de tudo que vocês me apresentaram. Então, respondendo a sua pergunta, obrigada, Neuza. É um prazer estar com você, né? Há mais de 25 anos que a gente se conhece, Aldair, acompanhando o seu trabalho, sensacional. Então, é muita honra para mim. Respondendo a sua pergunta, quem é Gisele Vissossi Marchini? Dentro da medicina, eu sou uma médica formada aqui na Universidade Federal de Uberlândia. Me formei em 1999. Então, eu fiz, o ano passado, 25 anos de formada. E é uma universidade sensacional, né? Que teve a coragem de entregar um diploma de medicina para uma aluna de 23 anos de idade. Eu me formei aos 23 anos. Então, eu digo que é uma das melhores universidades do país, porque teve essa coragem, né? Acreditou no seu potencial e vários alunos se formaram nessa idade na minha turma. Depois eu fiz a residência de ginecologia e obstetrícia na própria Universidade Federal de Uberlândia e segui com o trabalho de mestrado na área de ciência da saúde, também na mesma universidade. E depois eu saí para fazer o doutorado fora, na Universidade Federal de São Paulo. Então, a Gisele Vissossi Marchini na medicina é uma ginecologista, que já fui obstetra, hoje eu me aposentei da obstetrícia, com muita saudade, com muita nostalgia, mas eu precisei tomar escolhas profissionais e pessoais e me dediquei à área de uroginecologia, que é uma área que une tanto conhecimentos de urologia como ginecologia. Então, hoje eu sou uma uroginecologista. Pegando o gancho, assim, para a gente não perder essa linha de raciocínio, esse cuidado, né, esse acolhimento que a sua profissão traz para essas mulheres maravilhosas que precisam, né? Porque a mulher, hoje, a gente observa que a mulher, ela precisa de profissionais, né? Uma equipe multidisciplinar para cuidar dela, vamos dizer assim. Você está dentro de um contexto de muita importância na saúde dessa mulher, tá? Eu gostaria que você explicasse para muitas pessoas. Eu fiquei surpreso, né? A gente vê tantas especialidades, mas hoje eu me deparei com uma especialidade que eu nem sabia que tinha. Olha como é interessante, né? Graças a Deus a medicina é ampla, ela é macro, né, doutora? Explica para as pessoas o que é essa junção da urologia com a ginecologia. Perfeito. A uroginecologia é uma subespecialidade que traz os conhecimentos tanto de urologia como ginecologia, muito bem colocado. E nós lidamos com particularmente todas as disfunções do assoalho pélvico feminino.
que vão desde incontinência urinária, que é a perda involuntária de urina, que pode acontecer aos esforços, pode acontecer com urgência miccional, ter vontade, às vezes ter que sair correndo, isso atrapalha muito as atividades das mulheres. Nós lidamos também com os prolapsos de órgãos pélvicos. O que são prolapsos? São as quedas, né? O deslocamento do órgão através do canal vaginal. Então, a mulher pode ter a queda da bexiga, que é chamada de cistocele, a queda do reto, que é chamada de retocele, a queda do útero. Muitas mulheres que já passaram por histerectomia, que é a retirada do útero, pode ter também o descenso da cúpula vaginal, da porção da vagina. Isso prejudica muito a qualidade de vida da mulher. Isso envolve a perda de dignidade, porque ela passa a urinar em ambientes socialmente não aceitos, né? Nós fomos feitas para ter um ambiente social privativo para as nossas necessidades fisiológicas, tanto a perda de urina quanto a perda fecal. Então, a incontinência urinária, ela envolve a dignidade feminina. Então, essa área é uma área capaz de devolver essa dignidade para a mulher. Então, é maravilhoso poder assistir essas mulheres, devolver essa qualidade de vida, é muito gratificante. Então, nós trabalhamos com essas áreas principalmente. E também as infecções de urina de repetição, qualquer queixa urológica feminina do sistema urinário baixo feminino, nós estamos à disposição para poder acolher essa paciente. Infecções de urina de repetição, dor pélvica crônica, a síndrome gênito-urinária da menopausa, que é um ressecamento importante que acontece na menopausa, na vagina da mulher. Enfim, são várias patologias e qualquer sintoma da região genital urinária feminina. Ok. Doutora Gisele, a senhora disse o seguinte, que não merece 1% desses elogios. Eu tenho certeza que nós fomos humildes. Porque uma pessoa, uma médica, que ela consegue olhar para o mundo feminino e entender que a mulher ela precisa desse acolhimento de um urologista, uma uroginecologista. Porque, para mim, como mulher e para tantas outras, nós muitas vezes nos sentimos inibidas em abrir nosso coração, abrir os nossos problemas. Às vezes nós vamos lá e, em vez da gente sair com um problema resolvido, a gente sai com mais um. Por quê? Vergonha, medo ou insegurança, porque é muito normal, é o tabu feminino, né? E você vindo com essa área aí de uroginecologia, que você encontrou, quais são os relatos que você tem, o que isso te trouxe de prazeroso, o que isso te realizou, principalmente com as suas pacientes, e o posicionamento de algumas pacientes que você já atende há algum tempo aí dentro da uroginecologia. Vivenciando a uroginecologia, a gente acredita que esse é o ponto principal, porque é uma área que lida com a intimidade da mulher. Mas não basta você ser uma mulher oferecendo a escuta, porque você também tem que ter a técnica para resolver o problema. Então, a capacitação, ela é fundamental. A escolha da área, existe essa tendência da escuta ser feminina pela intimidade que leva essas queixas, é muito íntimo, é muito constrangedor para uma mulher ter essas queixas e conseguir se abrir muitas vezes. Independente do sexo, existem muitos homens, claro, que são totalmente abertos à escuta, mas às vezes aquele conceito já de você conseguir se abrir melhor com uma mulher, ele é fundamental na uroginecologia. E nós conseguimos oferecer essa escuta com essa sensibilidade e caminhar no tratamento. Então, a capacitação, ela é fundamental nessa área, porque não basta você só oferecer a escuta. É importante você dar a resolução, para ela resgatar a autoestima. Então, em primeiro lugar, a escolha da profissão, ela tem que envolver total capacitação e atualização. A partir daí, se oferece a escuta. Doutora, eu acho que eu vou fugir um pouquinho à regra e vamos falar de relacionamento, né? Porque muitas das vezes o parceiro não é aquele parceiro que tem uma mente expansiva para ouvir, para entender as queixas, as dificuldades que a mulher tem. E isso é muito importante até para o sucesso desse relacionamento, né? Eu vou dar um exemplo, eu faço
uma gestão próxima ali de comunicação na Associação do Câncer de Uberlândia e vejo casos de mulheres, né, que são acometidas com câncer de mama e que às vezes tira o quadrante ou parte dessa mama, às vezes até perde as duas mamas. E isso tem sido constrangedor para essa mulher, até para ela conviver com isso. E aí não tem o entendimento, sabe? O acolhimento do esposo, do esposo ali, porque ela sente segurança. Como é para as mulheres hoje, na intimidade dela, chegar para você, né? Ter um ambiente seguro, abrir para você colaborar, porque eu vejo que é de suma importância para que essa mulher consiga vencer, né? As patologias, as doenças que ela está ali, né, para buscar a cura com você, e também a parte emocional que fica bastante adoecida. Você colocou um ponto muito importante, Aldair, porque nós observamos, não só na área de tratamento para câncer oncológico feminino, mas na área da uroginecologia, como os sintomas eles são muito relacionados com os órgãos pélvicos e envolvem também disfunções sexuais, queixas sexuais, a presença do parceiro e o entendimento do parceiro que ela precisa de um tratamento especializado e que isso tem como ser melhorado, tem como resgatar a qualidade sexual, ele estando ao lado dessa parceira, dessa mulher, ela se sente muito mais segura. O tratamento tem muito mais chance de ter uma solução mais positiva. E ela se sente mais confiante. Por outro lado, esse é um momento também que muitas mulheres ressignificam relacionamentos. Porque aquele parceiro que não está disposto a acompanhar essa mulher, talvez ela abre a cortina do seu próprio relacionamento e entende que ela é mais do que aquilo. E que ao resgatar essa autoestima, essa função gênito-urinária, se ela perdeu o parceiro por causa disso, não era uma pessoa digna de estar com ela. Então ela se ressignifica, ela se redescobre. Então é um renascimento para essa mulher que muitas vezes pode se renascer até num relacionamento melhor do que o que ela tinha. Então nós observamos todas as histórias no consultório, todas. E todas envolvem um relacionamento com um renascimento, seja com o mesmo parceiro, que ela passa a admirá-lo, aquele que fica ao lado dela. Isso envolve muito a melhora da libido, porque o melhor afrodisíaco é a autoestima. É a sensação da própria valorização pelo parceiro. Então ela resgata desejo sexual, ela resgata função sexual com um parceiro de 30, 40 anos de relacionamento. E se aquele parceiro não foi capaz de estar ao lado dela, ela reconhece que ela tem mais valor do que aquele relacionamento de migalhas que ela estava recebendo. Então nós observamos todo tipo de história e todas terminam na ressignificação da mulher. Doutora, acaba que isso cria um vínculo importantíssimo com você. Eu sei que a sua especialidade não é a psiquiatria, não é a psicologia, mas você acaba sendo uma psicóloga, você acaba sendo uma parceira, uma amiga que está ali até para ajudar essa mulher nesse momento difícil, porque a gente percebe que tem muitas relações que têm esse entrave. Exatamente. E nós fazemos muito pouco. Nós fazemos muito pouco. A escuta, ela acaba se ouvindo, né? Então, o mais importante é a gente oferecer aquele acolhimento imparcial. Eu não posso influenciar nas decisões, nas escolhas de vida da paciente. Essa é a postura da psicologia. E trabalhando dessa forma, ela se ouve, ela descobre os seus caminhos, ela consegue responder suas questões. E eu acho isso fantástico. Eu vou acompanhando o evoluir emocional da paciente e isso é fantástico. Oh, legal. Olha, doutora, parabéns. Eu acho assim, o nosso podcast ele é uma forma bem diferente, porque qual é o objetivo nosso? O nosso objetivo é tirar as dúvidas, levar esclarecimentos, quebrar paradigmas, para que o paciente ou o nosso internauta que assistir, ele fala, poxa, eu me senti seguro com aquilo que eu ouvi, aquela entrevista que eu ouvi, aquela médica ou aquele médico que falou aquele assunto. Então, assim, eu me senti acolhido, né? Então, o que eu gostaria de perguntar para você, já que nós falamos de doença, mas nós falamos muito dessa questão de amor, acolhimento. O que silencia, muitas vezes, a mulher no seu consultório? E qual é a parte humana médico-paciente que você consegue quebrar essa barreira
e sair dali com resultado positivo, satisfeita como médica em primeiro lugar, é claro, né? E mais satisfeita ainda de saber que você conseguiu devolver à mulher aquilo que você falou, a autoestima dela, a qualidade de vida dela, principalmente a confiança feminina. É sensacional porque nós atendemos todas as idades, desde a incontinência urinária, a frouxidão vaginal, pós-parto, a dificuldade de relação sexual pelo ressecamento vaginal da fase da menopausa. E a maior importância é você oferecer aquele acolhimento de escuta, não ter julgamentos. Não existe julgamentos, independente das orientações sexuais, das orientações que a paciente nos traz, independente de como ela vive o seu relacionamento, não existe julgamento. Então, você ser aberta, você não ter a postura do julgamento, você ter a postura do acolhimento, a paciente se abre, ela já vai sabendo que ela vai tratar da sua intimidade. E toda a nossa equipe, ela é voltada para esse acolhimento. A equipe de profissional que trabalha comigo, tanto a equipe que me assessora nas publicações, a equipe que me assessora dentro do consultório, que recebe essa paciente, que responde o WhatsApp dessa paciente, nós não somos perfeitas. Nós temos um volume muito grande de procura, graças a Deus. E nós conseguimos dar conta de praticamente 10 a 20% dessa demanda. Nós precisamos de mais profissionais nessa área. É fundamental que a medicina evolua para democratizar a área da uroginecologia. Nós realmente somos sobrecarregadas, mas mesmo assim é possível a gente atender essas pacientes. Elas chegam falando, doutor, eu esperei 6 meses por essa consulta. Doutor, eu esperei 1 ano, eu marquei essa consulta há 1 ano. Então isso para mim não tem preço. Não tem preço. Eu queria ter atendido aquela mulher no outro dia, mas tinha a outra que já estava lá agendada. Então, é sensacional. Eu peço a Deus saúde. Eu peço para elas, me põe nas suas orações para eu dar conta, porque eu não vou desistir. Eu acho que isso é uma missão, é um propósito. E eu faço... A sensação do dever cumprido no fim do dia, ele tira qualquer dificuldade, qualquer desafio que a gente possa enfrentar. E o aprendizado diário, né? Porque existem casos difíceis, casos complexos. Nós recebemos encaminhamentos de outros colegas. Nós trabalhamos muito em equipe com a urologia, com a ginecologia. Então, nós estamos tentando resolver o mais importante, né? Nós estamos nessa situação, graças a Deus. Então, o fim do dia, para mim, ele é extremamente cansativo. Mas eu cuido da minha saúde, eu cuido do meu emocional para eu poder oferecer o melhor para essa paciente. E cada dia é um novo dia. E cada dia é um resgate, uma autoestima de uma paciente. Chega em casa feliz, feliz, feliz. Realizada. É legal. Só fazer uma complementação aqui. Eu confesso que eu estava muito, muito ansiosa por essa entrevista. Porque eu conheço muitas mulheres... Conheço muitas histórias, acho que você conhece um pouco da minha vida, você sabe como que minha vida pregressa por aí. E a gente acaba escutando muitas queixas, né? Uhum. E eu falei, gente, eu não posso deixar essa doutora me escapar. Eu preciso de tê-la conosco lá para dar essa entrevista, porque inclusive eu falei para várias pessoas e tem muitas pessoas esperando para ouvir essa entrevista. E assim, quero te agradecer demais e vou passar para o meu amigo Aldair, que ele adora perguntar e as perguntas dele sempre são maravilhosas. Doutora, você me falou, você é cuidadora de mulheres, é uma missão que Deus te deu, eu acho importante, eu ouvi sua fala, e quando você disse que se prepara emocionalmente, fisicamente, para cuidar, é algo assim que traz uma vida para você, porque você tem o poder de mudar uma vida, né? Restaurar, trazer novamente vida para essa mulher. Porque a gente vê que a mulher hoje ela recebe a carga. 99% da carga da família toda, essa mulher absorve, né? A gente conhece que tem várias mulheres que às vezes não tem nem histórico familiar para desenvolver alguma doença, mas com essa carga toda emocional que ela colhe para ela, ela recebe. Então, eu quero fazer uma pergunta para você. Como a mulher hoje, que vive nesse mundo, vamos falar a realidade do mundo mais corrido, né? Cheio de muitos compromissos, e a mulher ela consegue fazer 1001 coisas, né? Como você pode orientar essa mulher para ela pensar em cuidar da saúde dela? Quais são os exames que essa mulher deve fazer? O que ela deve preocupar?
vamos pensar nessa mulher num cuidado de forma integral para ela, tá? Trazendo todos os benefícios para ela pensar nessa saúde dela. Você colocou muito bem, Aldair. É um poder de tentar resgatar a autoestima, mas esse poder, ele não é meu, ele vem de Deus. Eu acho que Deus nos usa como instrumento. Eu gosto muito da frase que Deus não escolhe os capacitados, mas ele capacita os escolhidos. Então, eu acredito que se eu estou lá, eu estou sendo instrumento para falar o que ela precisa ouvir. Não é a mesma coisa para todo mundo, não é a mesma orientação, não é a mesma escuta, depende da queixa, depende do momento. Eu acredito que eu oro para ser usada, eu espero estar sendo usada por uma força maior. Na prática, o que nós devemos fazer? A mulher, para conseguir desempenhar todos os seus papéis, ela precisa estar bem. Eu preciso colocar para essa paciente que não adianta ela tentar ser a mãe da sua mãe, tentar ser a mãe dos seus filhos, a esposa perfeita, a empresária, a advogada, a assistente de limpeza, independente da sua tarefa. Todas as tarefas são nobres, mas ela tem que estar bem. Porque ela, estando bem, ela consegue oferecer para a sociedade algo mais. Então ela precisa, pelo menos uma vez por ano, tirar um dia para ela, um dia, que ela vá ao ginecologista, o seu ginecologista de confiança, e nós da uroginecologia acolhemos também a ginecologia. Ela tira esse dia para ir fazer os seus exames. Ela faz uma consulta ginecológica. Quando ela tem as queixas uroginecológicas, ela faz a sua consulta uroginecológica. Tira aquele dia para fazer seus exames. Se precisar de mais dias para agendar um exame complementar, fazer um retorno, fazer uma reavaliação daí 6 meses, daí 3 meses, agendar um procedimento cirúrgico, ela merece esse dia para ela. Porque ela precisa estar bem para oferecer os seus papéis para a sociedade. E que papéis são esses? Eu gosto muito de colocar para a paciente também, focar no principal, no essencial e descartar o superficial. Hoje, na sociedade, existe muitas vezes uma obrigação da gente dar conta de tudo, de ser a síndrome da Mulher Maravilha. Nós não precisamos disso. Vão ter eventos que ela vai ter que falar não, mesmo que seja para a própria família. Vai ter eventos que ela vai ter que ressignificar. Será que vale a pena eu estar lá? Eu estou bem para estar lá? Então, ela precisa também, deste momento, de se reconstruir, se restabelecer para ela oferecer o essencial, as suas atividades essenciais. Estar bem às 8 horas da manhã para ir lá oferecer a sua atividade na sociedade. Então, esse é um papel que eu acredito que nós temos também. Resgatar esse conhecimento pessoal da mulher para ela oferecer só o que precisa para a sociedade, e não focar no superficial. Até porque, né, doutora, a gente sabe que hoje é uma tríade, né? Esse cuidado, né, ele é importante, né? É corpo, mente e espírito. Então, esse lado também desse autoamor, esse autocuidado, ela deve permanecer com isso, né? E eu sempre falo, o cuidador, muitas das vezes ele sempre olha para o outro, mas ele muitas das vezes não tem um olhar para ele, ou seja, como eu estou, né? E até porque o cuidador, no caso, que é o papel da mulher, ela tem que estar bem fisicamente, emocionalmente, tem que estar saudável para dar conta de tantas atribuições, né, as quais ela tem. E é o que você diz também, avaliar isso e saber organizar isso de forma, fazer um fluxograma funcional para ela, né, poder trabalhar bem isso e conseguir viver bem com saúde, né, doutora? Equilibrar, gerenciar. É o equilíbrio, né? Exatamente. Doutora, agora eu vou fazer uma perguntinha assim que é bem normal, até quando a gente atinge uma certa idade, né? Não é meu caso ainda, eu tô bem jovem. Sim, somos sempre jovens. A gente disfarça bem, a gente vai numa maquiadora, chega lá e fala, cheguei com 40, mas eu quero sair daqui com 20. Exatamente, Perfeito. ela põe. É o seguinte, existem muitas queixas de cistite repetitiva. Quando isso se torna um problema e quando isso precisa ser feito uma avaliação mais criteriosa. Excelente a sua pergunta, Neuza. Nós tratamos dessa área, cistite repetitiva. Nós temos o diagnóstico que chama infecção do trato urinário de repetição. E hoje a definição aceita pelas sociedades médicas é que se a mulher tiver
2 ou mais episódios de infecção de urina no período de 6 meses, ela precisa de uma atenção especializada. Ou 3 ou mais episódios no período de 1 ano. Então, aquela infecção esporádica que acontece uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos, ela tratou, foi exposta a algum ambiente diferente, a alguma situação que predispôs essa infecção de urina, ela não é considerada de repetição. Mas à medida que a mulher teve uma e em menos de 6 meses ela teve outra, algum fator está predispondo para esse processo se repetir. Então, ela precisa de uma atenção especializada. Primeira coisa, para todas as mulheres que estiverem passando por isso, já vamos fazer uma consulta agora aqui. Quando a mulher urina bastante, e não é só aquele xixizinho mais suave, tomar bastante líquido e urinar pós-relação sexual, ela diminui até 50% o risco das infecções de urina de repetição. Por quê? Não é um agente de relação sexual sexualmente transmissível que causa infecção de urina, mas o ato mecânico da relação sexual leva de forma inadvertida bactérias da própria região geniturinária da mulher para a uretra. E essa bactéria acende a uretra e depois desenvolve a infecção de urina. Então, infecção urinária de repetição na mulher, muitas vezes está relacionada ao ato sexual. Urinar mais vezes, principalmente após a relação sexual, pode diminuir esses episódios. Além disso, mulheres muito ocupadas, elas podem segurar muito tempo xixi. Isso é errado. A bexiga é um órgão que foi desenvolvido para fazer um armazenamento o tempo suficiente para que a mulher ou o homem encontre um local socialmente aceito para urinar. Não foi feito para segurar a urina o dia todo. Então, mulheres que estão extremamente atarefadas, que seguram muito tempo xixi, professoras, atendentes de telemarketing, advogadas em audiência, médicas em cirurgias, né? Esquece de urinar antes e segura o xixi durante a cirurgia toda. Então, nós atendemos histórias que se repetem. Doutor, eu sou atendente na padaria, eu trabalho o dia inteiro em pé. Você sai para fazer o seu xixi. Então, às vezes, eu tenho que oferecer relatórios para as empresas pedindo que a paciente se retire a cada 2 horas no máximo para fazer xixi. Não é? Então, essa micção mais frequente, urinar mais vezes, seria em torno de 4 vezes de manhã, 4 vezes à tarde, de 6 a 8 vezes urinar ao dia, seria o mais interessante para nós, para o ser humano em geral. Quando você limita isso, nossa, eu passo a manhã inteira sem urinar, ela se dá conta que ela está fazendo algo que está a prejudicando. Né? Isso no futuro pode desenvolver infecção de urina de repetição. E ao urinar, tentar se desligar do mundo e tentar reconectar só com ela mesma, para que ela consiga promover um esvaziamento completo da bexiga, que não sobre resíduos urinários. Porque ao sobrar resíduo, esse resíduo se predispõe à coleção de bactérias e desenvolve infecção do trato urinário mais frequente. Isso que eu coloquei aqui já ajuda muitas mulheres a evitar a infecção de urina de repetição. Muito interessante. Bastante interessante. Outra coisa também, dentro dessa área aí, muito interessante é a questão do assoalho pélvico. Hoje, o que deve ser feito, o que as mulheres devem fazer para o fortalecimento do assoalho pélvico, para que elas possam ter uma vida sexual, uma vida íntima, com mais conforto, com mais segurança e com menos dores ou menores dificuldades no dia a dia, né? Ou até a perda de urina também, que é uma coisa que acontece muito quando o assoalho pélvico enfraquece, que é a incontinência urinária. Excelente a pergunta, porque assoalho pélvico, as pessoas têm dúvidas do que é. Né? É uma rede de musculatura que nós temos na nossa região inferior da pelve, que sustenta os nossos órgãos. Ali existem músculos, ligamentos, fáscias, que são membranas bem fortes entre os músculos que sustentam os nossos órgãos internos. Nós temos uma pelve um pouco mais aberta, que a pelve feminina ela é mais predisposta ao parto, à procriação e ao parto, e essa rede ela pode ser um pouco mais frágil na mulher do que no homem, que tem uma pelve um pouco mais fechada, não tem tanto risco da queda desses órgãos pélvicos, mas nós mulheres temos. Então essa rede é uma rede de musculatura que precisa ser fortalecida através de exercícios perineais, através da fisioterapia pélvica, que é uma área que nós estamos muito alinhadas, através de medidas preventivas, por exemplo, esforço e repetição, pacientes que têm problemas de obesidade mórbida, uma obesidade severa, é um peso muito grande em cima do assoalho pélvico, pacientes que apresentam problemas de tosse crônica, né? Problemas relacionados com pneumopatias crônicas, que elas fazem esforço repetitivo,
torácico para tossir, para espirrar, elas têm muitas vezes mais esforço no assoalho pélvico. A constipação intestinal, então a dificuldade de evacuar, toda vez que vai evacuar, tem que evacuar com força. Mulheres que trabalham em ambientes que têm um esforço de pegar peso importante, acima de 10 quilos para a mulher já pode ser difícil. Algumas modalidades esportivas que fazem um alto impacto também podem prejudicar o assoalho pélvico. E nós não podemos silenciar o parto normal. Parto normal é sensacional, é o que a natureza desenvolveu para nascer, mas nossas avós e bisavós que só tinham antigamente o parto normal à disposição, que a cesariana não era ainda segura por questões anestésicas, por questões de infecção, ela passou a ser segura com a evolução da medicina. Aquelas nossas avós e bisavós tinham muito patologias de assoalho pélvico. Elas eram submetidas ao parto normal, acontecia o parto normal, independente das suas escolhas. Nós não estamos aqui favorecendo cesarianas, muito pelo contrário, mas nós não podemos silenciar que o parto normal das nossas avós e bisavós eram lindos, mas haviam complicações. E essas complicações, elas precisam ser esclarecidas atualmente, porque eu recebo muitas mulheres que falam, doutora, eu não sabia que isso acontecia depois do parto. Então, aquilo não vai fazer a mulher mudar a sua posição, mas ela tem que fazer um parto normal consciente que o seu assoalho pélvico pode sofrer algumas alterações, que a maioria volta ao normal. Mas quando não volta, isso precisa ter uma assistência especializada. A mulher, depois de um parto normal, pode ter frouxidão vaginal? Pode. E ela chega muitas vezes na obstetra, a obstetra fica com ela dizendo que é normal, é normal, é normal, e ela perde o relacionamento. Eu te descobri, doutora, pelo Instagram, porque a minha obstetra não falou que isso podia acontecer. Isso é o que eu mais ouço no consultório de pacientes jovens. Então, por que que nós vamos silenciar? Por que que nós não vamos entregar informação científica para as pacientes? Isso não vai desestimulá-la do parto normal. Muito pelo contrário, ela é consciente das suas próprias escolhas, mas ela vai saber que qualquer complicação que ela tenha, tanto parto normal como cesárea, ninguém está livre de complicação. De alguma forma vai ter que nascer. Mas ela não pode romantizar o parto. Ela precisa ter consciência que o parto normal também pode ter as suas complicações para o assoalho pélvico. E nós estamos aqui para ajudar. Não tem problema nenhum, pode fazer quantos partos quiser. Muito bem, doutora. Isso é muito bom, abrir mente dessas mulheres, colaborar, né? Muito importante. Doutora, eu creio que muitas mulheres também têm dúvida em relação a esse período do climatério, né? O período de transição aí, né? Antes da menopausa, depois da menopausa. E eu gostaria que você falasse um pouco, né, sobre esse período, quais são os cuidados que essa mulher deve ter, né, juntamente com esse profissional, o que que o profissional vai indicar. Você poderia falar um pouquinho sobre esse momento da mulher, que eu vejo que tem muitas mulheres que ainda têm dúvidas em relação a esse período climatério. Muito bem colocado. O climatério é o período de transição da vida reprodutiva para não reprodutiva. É uma fase que a mulher encontra também a menopausa, que é a última menstruação da mulher. E nós, da uroginecologia, trabalhamos muito no assoalho pélvico na síndrome geniturinária da mulher, na menopausa, que é o ressecamento vaginal, a atrofia, os sintomas geniturinários de ardência, dor na relação sexual por dificuldade de lubrificação. E ela passa a ter sintomas e patologias de repetição, como a cistite de repetição, como as vulvaginites de repetição. E nós, da uroginecologia, conseguimos oferecer para ela todo um aporte de tratamento para que ela resgate a função sexual no climatério. A vida não parou. Ela é uma ressignificação, uma nova fase, um renascimento de uma nova fase. Nas funções sexuais no sistema geniturinário, nós oferecemos desde cremes, hidratantes vaginais não hormonais, hidratantes vaginais hormonais, cremes vaginais hormonais, tratamentos à base de energia vaginal. Nós empregamos laser, CO2 fracionado, nós empregamos a radiofrequência microablativa. São tratamentos tecnológicos que resgatam aquela função. Nós não utilizamos rejuvenescimento íntimo, porque é mais que rejuvenescer, não é ilusório. Trazer a idade de volta, não é para isso. Nós oferecemos tratamento que resgata a função geniturinária da mulher. Então, ela tem mais elasticidade feminina, mais elasticidade na vagina, ela consegue tolerar melhor uma relação sexual. Isso impacta diretamente no desejo sexual, porque ela vai ter cada vez mais desejo de uma relação que ela teve um bom desenvolvimento, que ela conseguiu chegar ao final sem dor. Doutora, e pensando nessa mulher jovem, nós falamos desse período, vamos pensar na mulher jovem, né?
porque ela está começando a vida dela, né? Está muito jovem. Qual é o conselho, a sua dica de cuidados, né? De tratamentos para ela manter, né, um bom acompanhamento com um excelente profissional, né? Para que ela tenha saúde desde a juventude até o período, né, vamos dizer, da melhor idade. Exatamente. Nós temos que investir na saúde ginecológica desde a puberdade. Em primeiro lugar, a vacina contra o HPV, porque aí ela diminui o risco do câncer de colo uterino. Então, vacinar as adolescentes é fundamental. Segundo, não esquecer do uso do preservativo para evitar as infecções sexualmente transmissíveis. Buscar uma contracepção segura, sem tabus. Hoje a gente ouve, mas eu não vou usar nada de hormônio que faz mal. São altamente estudados, são hormônios bioidênticos, muito similares com os hormônios do próprio corpo. E a contracepção hoje, ela está muito envolvida em contracepção de longa ação. Então, nós temos contracepções seguras, sem risco de trombose, altamente evoluídas, que dão eficácia e segurança para que ela desempenhe suas funções sexuais. Você falou nesse ponto, doutora, só concluindo aí, tem mulheres que não gostam do uso do preservativo que o parceiro usa, então há métodos também para isso, né? É isso que você está colocando, é isso? O preservativo, ele é indicado para evitar as infecções sexualmente transmissíveis. Ele usado exclusivamente como contracepção pode ter falhas. Ele não é um método 100% seguro, nenhum método é 100% seguro, mas o preservativo tem um alto risco de falha quando usado isoladamente só para contracepção. Então, nós indicamos a dupla contracepção. Contracepção eficaz, voltada para evitar o bebê mesmo, seja hormonal, seja através de DIU, seja através de qualquer pílula. E também o uso do preservativo para evitar as infecções sexualmente transmissíveis. Então, assim, ela está muito bem assistida. A questão de gostar é uma questão de você se posicionar. Isso é um posicionamento que ela deve ter. Porque aquele relacionamento que depende dela retirar o preservativo para que ele progrida, ele não é um relacionamento saudável para ela. Então, ela tem que enxergar, inclusive, isso. Que enquanto ela está vivendo num relacionamento onde o preservativo passa a ser o foco, só vai ficar comigo se eu retirar o preservativo, ela tem que questionar aquele parceiro. Então, até isso nós temos que abordar no consultório, que ela se proteja, porque aquilo vai ter uma repercussão ao resto da vida dela. Então, aquele momento de descontração, aquele momento de oba-oba, aquele momento que ela pode acreditar no parceiro, mas eu acho que ele é tão saudável. Nós não vemos isso, né? A gente não consegue ver através de um espelho quem tem ou não tem. Ninguém tem aquela estrelinha na testa que fala quem é quem, né? Então, nós recebemos mulheres, às vezes, frustradas. Por que eu fiz isso, né? Então, preservativo, evitar infecção sexualmente transmissível e buscar uma contracepção segura. Dessa forma, ela já está diminuindo muito os impactos da vida sexual na sua vida ao longo dos anos pela frente. Tá, e essa mulher, gente, vamos pensar um pouquinho mais nessa prevenção, de acordo com o INCA, né? Os números falam bastante, né? Cada vez mais mulheres estão sendo acometidas com vários tipos de câncer, né? Então, principalmente câncer de mama, enfim. O câncer também do colo uterino, ele é muito importante, né? Essa prevenção. Qual dica que você dá para a mulher? O Ministério orienta a partir dos 40 anos, uma mamografia, tem histórico, né, familiar. O que você fala? Eu estou pensando nessa jovem que vai pensar também. Você já me falou das vacinas que são importantes, né? Uhum. Mas no caso da mamografia... A mamografia... Você acha que aliás, a mamografia também, ela é algo que vai fazer um rastreio completo, ela vai ajudar bastante, ou tem outras formas também, a não ser a mamografia? Eu gostaria que você falasse. A mamografia ela tem um papel importante, mas nada é 100%. A mamografia não pode deixar de fazer, apesar de ser um exame que vai lá, você aperta a mama, pode ter um certo desconforto, mas a causa é muito nobre. Mamografia, todas as sociedades médicas mundiais e agora, inclusive, o Ministério da Saúde já coloca no SUS disponível a partir dos 40 anos. Então, é a partir dos 40, é anual. Todas as outras orientações não são baseadas nos estudos, não são baseadas em evidências. A orientação baseada em evidências é que a mamografia deve ser oferecida anualmente a partir dos 40 anos. Ela sozinha resolve tudo? Não. Precisa haver um contexto de
avaliar as queixas da paciente, independente da idade, a fazer um bom exame físico. O exame de palpação, ele Esse é autoexame da importante. mama também na hora do banho, né, doutora? É O importante. autoexame. Esse conhecer, né, do corpo, né? Interessante também, né? Exatamente. Muitas mulheres descobrem pequenas nodulações através do autoexame. Fazer o autoexame mensal, aquelas mulheres que ainda menstruam, depois da menstruação fica um pouco mais fácil de detectar algum nódulo. O autoexame mensal, avaliação com seu ginecologista de confiança, com o exame físico da palpação dessas mamas, fazer a mamografia, quando necessário existem outros exames complementares, desde ultrassom de mama, ultrassom de axilas, ressonância magnética de mamas. As próteses não interferem na acurácia da mamografia, desde que seja feito de acordo com técnicas padronizadas. Então, prótese não atrapalha a mamografia. Mamografia não atrapalha a prótese. Isso é uma regra. Então, existem as exceções, mas, em geral, quando bem realizados, de acordo com as técnicas estabelecidas, não existem complicações em relação a próteses. Então, todas as mulheres precisam ter esse cuidado com a mama. E a partir dos 40 é mamografia anual, que pode nos ajudar muito. Então, além desses exames preventivos, né, educativos, né, seria interessante também mudar estilo de vida, doutor. O que você pode falar para uma mulher mudar esse estilo de vida? Porque isso também traz uns prejuízos enormes, né, em relação, quando se fala em prevenção de câncer, de modo geral, para a mulher. Exatamente. Para a mulher e para o homem, lógico, mas vamos falar no caso da mulher específico hoje. A mulher, às vezes, ela tem medo, quando chega na menopausa, de fazer reposição hormonal, porque ela tem medo do câncer. Ela fala que vou fazer reposição hormonal, isso vai me dar câncer, doutora? Se nós não fizermos nada, nós já temos uma chance de ter o câncer, principalmente câncer de intestino, câncer de pulmão. Ele acontece mais em mulheres sem reposição hormonal. Ao fazer uma reposição hormonal feminina, essa informação muitas vezes não é passada para a mulher. Nós diminuímos em até 50% o risco de câncer intestinal. Que interessante, hein? Então, são escolhas. Você investir na reposição hormonal, quando bem indicada, padronizada, com estudos que nos mostram estatisticamente esse risco. Se você tem um risco aqui de 1, ele passa para 1,2, o que significa isso para você? Você ter de 1 a 1,2 o risco. Ou você deixar de fazer isso, deixar de ter uma qualidade de vida, de ter uma disposição para sair, fazer atividade física, e você passar a fumar, consumir álcool, às vezes não cuidar de uma obesidade. Então, o que faz mais sentido? Hoje já se sabe que o risco da obesidade em relação ao câncer de mama é muito maior que a reposição hormonal. Se a reposição hormonal te coloca em condições de amarrar o tênis, enfrentar uma atividade física, começar aquilo e até aquilo ganhar gosto, prazer, você está combatendo o risco de câncer de mama. Então, esse raciocínio precisa ser desmistificado. Obesidade, consumo de álcool. Eu só tomo um vinho de fim de semana. Não existe consumo seguro. Não existe consumo seguro. Depende da sensibilidade de cada um, da genética, da predisposição. Então, consumir cigarro. E eu falo cigarro, não só cigarro, mas todos os tipos. Desde o narguilé, vape, tudo, qualquer né? coisa, Qualquer tipo né? de... Qualquer coisa que acendeu. O consumo do tabagismo, álcool, obesidade é um tripé que aumenta em 20 vezes o risco do câncer de mama, quando a reposição hormonal é 0,2. Então, o que faz mais sentido para a mulher? Se ela fizer uma boa reposição hormonal, bem de cara, aí vem a chave. Acompanhar anualmente, fazer seus exames periódicos, porque não é que a terapia hormonal vai criar um câncer, mas você não pode ter. A condição sine qua non para não se fazer reposição hormonal é você não estar em vigência do câncer. Aquele momento, a prioridade, se você estiver, é tratar o seu câncer. Não está em vigência do câncer, foi feito um rastreamento bem feito com essa mulher, não tem contraindicações. Se ela tiver indicações, ela pode se beneficiar da reposição hormonal, porque aquilo vai colocá-la em condições de fazer atividade física, de olhar para ela mesma, de abandonar o cigarro, abandonar o álcool e restabelecer um novo estilo de vida, que é o que você colocou. Ok. Parabéns, doutora. Eu acho que os nossos internautas aqui vão assistir isso aqui e vão falar, meu Deus, quero uma outra entrevista com ela, a doutora Gisele. Existe hoje, por exemplo, uma idade segura, falar assim, eu preciso de começar a me prevenir, eu preciso de ir no uroginecologista a partir de qual idade? Uma questão de prevenção. Eu gostaria que a senhora nos passasse algumas informações sobre isso, exames necessários, que seria importante, e uma coisa muito importante, câncer de bexiga.
Câncer de bexiga existe, ele não deve ser negligenciado. O câncer de bexiga, existem 3 sinais importantes que nós devemos atentar para o câncer de bexiga. Mulher com mais de 60 anos, mulher com histórico de tabagismo e mulher que apresenta um sangramento urinário. Então, se você tem esse tripé, a chance de estar diante de um câncer de bexiga é alta e precisa ser avaliado pelo especialista. Então, jamais, na presença desse tripé, essa mulher deve ser negligenciada. Sangramento urinário em vigência de uma mulher acima de 60 anos ou menos, né? Nós temos o tripé, mas isso não é uma regra, existem as exceções. E também a mulher que teve a história do tabagismo. Então, essa mulher você tem que acender a lanterna para o câncer de bexiga. O exame mais indicado é o exame físico, o exame ginecológico, o exame uroginecológico e também a cistoscopia, que dá o diagnóstico através da biópsia da bexiga. Então, nós temos que acender esse alerta. Mais uma vez, o estilo de vida que causando um impacto no desenvolvimento dos cânceres. E como você perguntou a idade que se começa, qualquer idade. Qualquer idade. À medida que ela tenha queixas, essas queixas têm que ser avaliadas. Os exames, eles são individualizados, porque depende da queixa. Então, na queixa da incontinência urinária, muitas vezes a incontinência urinária nem precisa de um exame complementar. Nós podemos iniciar um tratamento conservador através de medidas gerais, orientações, a fisioterapia pélvica, os tratamentos com energias, sem ela passar por alguns exames invasivos. Muitas vezes os exames mais invasivos, mas que nos trazem respostas importantes, são preparatórios para um procedimento cirúrgico, como estudo urodinâmico, que é um exame que passa uma sondinha no canal da uretra, passa uma sondinha no ânus, e essa mulher faz xixi monitorada no computador para nós termos um parecer completo dessa bexiga, do sistema geniturinário, para ver se ela tem indicação de algum procedimento cirúrgico que nós oferecemos. Nos casos de incontinência urinária mais importante, nós oferecemos o sling, que é uma cirurgia minimamente invasiva, onde é colocada uma fita, uma telinha, entre a bexiga e a vagina, e ela oferece um suporte para o momento que a paciente fizer o esforço, aquele suporte e diminuir muito o impacto da perda de urina aos esforços. Então, esse é o padrão ouro do tratamento uroginecológico cirúrgico, e nós oferecemos isso. Para isso, é importante fazer uma avaliação especializada. Então, como você perguntou, em qual momento? Qualquer momento. Legal, Desde legal, que haja uma legal, queixa. legal. Outra coisa também, é sempre uma pergunta bem interessante. Mulheres, histerectomia. Muitas mulheres, às vezes o médico fala, olha, você precisa fazer a histerectomia. Ela fala, não vou fazer histerectomia não, porque eu vou me anular como mulher. E assim, pelo conhecimento um pouco que eu tenho, não sou médica, lógico, né? O útero é para gerar um bebê. Então, o que a senhora passaria para essas mulheres que muitas vezes têm uma indicação e quer postergar essa cirurgia por medo que vai mudar a vida sexual dela, que vai mudar a vida dela como mulher. Eu posso falar porque eu sou esterectomizada, não mudou nada em mim, pelo contrário, ficou maravilhoso. Essa pergunta é sensacional, porque nós temos que respeitar a relação que essa mulher tem com seu próprio útero, desde que seja possível. Muitas vezes a mulher está diante de uma lesão cancerígena, de uma lesão que ela já tentou outros tratamentos conservadores sem sucesso, de uma hemorragia importante que compromete a qualidade de vida dela. E a histerectomia, ela é um tratamento. Não é a primeira opção, mas passa-se a ser a primeira opção na vigência, por exemplo, de um câncer de endométrio. Então, nós não podemos, tem momentos que nós não temos a escolha. Nos momentos que nós temos a escolha, nós temos que respeitar a autonomia da paciente. E nesse momento, a própria paciente, dependendo das suas queixas, dos seus sintomas, ela vai entendendo que aquilo vai ser um tratamento. E do ponto de vista médico, o útero, ele é um órgão importante. Ali se envolvem várias conexões de ligamentos pélvicos, mas ele também é um órgão que, na vigência de patologias, não vai alterar a sexualidade, não vai alterar a produção hormonal dessa mulher, não vai ficar um oco. Eu já ouvi muitas mulheres dizerem, doutor, vai tirar meu útero, vai virar um oco. Não, os órgãos se readaptam. Então, os nossos sistemas hormonais, eles são ovarianos, existem as suprarrenais, existem vários órgãos endocrinológicos que são uma orquestra no nosso corpo, que produz os nossos hormônios, existindo útero ou não. Então, é importante a mulher desmistificar. Nós, da uroginecologia, oferecemos a técnica da histerectomia vaginal,
muito empregada em casos de prolapso, da queda do útero. Muitas vezes não existe um prolapso único. É muito comum a mulher ter prolapsos de órgãos pélvicos de uma forma conjunta. Às vezes tem um deslocamento da bexiga, tem deslocamento também do útero, tem deslocamento do reto. E a esterectomia vaginal, ela não corrige o prolapso. Mas muitas vezes, na vigência da esterectomia vaginal, ela pode ser empregada durante a cirurgia uroginecológica e além da esterectomia vaginal, nós oferecemos a correção do prolapso. Então, quando existe uma indicação para a esterectomia vaginal, ela é uma cirurgia minimamente invasiva, ela tem menos perda de sangue, ela tem uma recuperação mais rápida e é uma cirurgia raiz dentro da ginecologia, porque o ginecologista, ele é o cirurgião do assoalho pélvico. Então, a esterectomia vaginal, eu tenho paixão pela esterectomia vaginal, é uma cirurgia que é linda, é uma cirurgia que resgata o clássico da ginecologia, e essa mulher está pronta mais rápido para oferecer suas atividades para a sociedade. Então, quando bem indicada, a cirurgia é maravilhosa. Tem seus riscos, tem seus potenciais de complicação, que o profissional tem que estar habilitado para conduzir também, mas é uma cirurgia sensacional, quando bem indicada, e que a mulher que estiver com essa indicação, se ela tentou outras opções, não teve solução, que ela não fique achando que vai deixar de ser mulher, muito pelo contrário, ela vai ressignificar a sua vida. Muito obrigada. Você, Odair. Doutora, acho que é um momento mágico dessa mulher, né? Uhum. Eu acho que a mulher já nasce com... Esse é o dom da mulher, né? O papel da maternidade é algo maravilhoso na vida da mulher, se prepara para isso. Muitas das vezes, né, as situações, elas não são assim, ela não vai ter a oportunidade, de repente não chegou quando ela estava no momento mais jovem, porque com uma mudança de vida, uma preparação, uma faculdade, concluir uma situação ou outra, o trabalho, como que você pode orientar essa mulher, tanto a mulher, né, que está naquele momento mais jovem dela, que está no momento de maternidade, quanto aquela mulher que tem uma maturidade, uma idade mais elevada, os riscos. O que você falaria sobre esse momento da maternidade, lembrando dessas faixas etárias de idades das mulheres? Muito bem colocado, Odair. A maternidade, ela é um dom feminino, mas ela não é a regra, né? Isso é importante a gente colocar também. A mulher tem que viver a sua história, a sua jornada. E a sua jornada não deve ser comparada. Nem todas as mulheres, hoje, elas têm o desejo pela maternidade. E isso é autonomia feminina. É muito importante que ela busque a sua própria história, sem rótulos e sem comparações. Mas aquela mulher que tem o desejo pela maternidade, que aquilo é um projeto de vida para ela, que ela não postergue muito. Nós estamos inseridas no mercado de trabalho, isso é sensacional, nós estamos inseridas em carreiras, nós devemos sempre nos atualizar, buscar informação, mas isso não pode passar do tempo, porque o nosso sistema biológico ovariano, ele tem um limite de tempo. Por mais que existam tecnologias de reprodução humana, nós temos limitações do tempo. Então, postergar muito a maternidade pode dar dificuldades no futuro para essa mulher engravidar, e o tempo não volta. E pode também desenvolver gestações de alto risco. A mulher tem mais riscos de desenvolver hipertensão, diabetes gestacional, prematuridade, em gestações com idade muito avançada. Então, é prioridade para a mulher ser mãe? Projete isso também como uma prioridade ao longo da sua vida reprodutiva. Não querer crescer profissionalmente para depois pensar em ter filhos. A vida nunca vai estar perfeita para a gente ser mãe. Sempre nós vamos ter dificuldades, empecilhos, desafios, e um filho não precisa de uma vida perfeita para vir. Nós temos que somente ser mães. Ele não é entregado pronto, a não ser em casos de adoção. Até a adoção existe uma preparação. Sim. O filho, ao chegar, você já passou por uma maturidade para desenvolver. A natureza é muito perfeita, nós temos 9 meses de gestação para preparar. E o filho só precisa de amor, carinho, condições básicas de alimentação, vacinação, saúde, atenção. Então, para isso, nós não precisamos ter mestrado, doutorado, pós-graduação, apartamento perfeito, ter viajado o mundo inteiro. O filho não pede isso. O filho pede um sistema feminino, um sistema de reprodução humana ainda apropriado para uma gestação. É só isso que nós precisamos. Doutora, e no caso dessa mulher que, por uma situação ou outra, né, da saúde dela mesmo, né, ela não consegue gerar um filho mais. O que você me fala sobre essa questão de barriga de aluguel, como que está acontecendo essa forma, né, de maternidade, né, colocando
terceiros, né, junto, né, nesse projeto de maternidade, quando há a falta da saúde dessa mulher para estar engravidando. Existem soluções. Hoje a reprodução humana ela está muito bem evoluída no Brasil. Existem leis constitucionais que regem a reprodução humana. Na vontade, no projeto de ser mãe, e avançou um pouco a idade, e isso pode se tornar mais difícil, ou na presença de patologias que comprometam a fertilidade, como endometriose, algum tipo de patologia, sequelas de infecções sexualmente transmissíveis, patologias genéticas que ela pode ter uma dificuldade, ou ela ou o parceiro, né? O tratamento ele é sempre voltado ao casal. A parceira também, a reprodução humana hoje, ela democratizou a maternidade, mas ela não é 100%. Então, que ela busque o tratamento de reprodução humana, seja através de uma outra mãe que ofereça trabalho, assistência, seja através de doações de óvulos, seja através de congelamento de óvulos, que ela busque isso dentro das suas prioridades se o projeto é ser mãe. E a reprodução assistida é uma subespecialidade da medicina que nós trabalhamos muito também. A gente encaminha para os profissionais especializados, e aqui em Uberlândia nós não temos dificuldade para isso, nós temos serviços que são especializados, equiparados às diretrizes mundiais de reprodução humana. Então, nós não temos dificuldade para encontrar esse profissional responsável para isso. E a reprodução humana hoje, ela veio para democratizar essa maternidade. Hoje nós tivemos aqui, né, Odair? Uma aula, né? Maravilhoso. Que aula! Que aula, Que né, aula! Neuza? Que aprendizado! Eu acredito que nossos internautas devem estar, assim, extremamente felizes quando tiver o privilégio de assistir, né, esse debate nosso aqui, esse bate-papo nosso. A gente tem um tempo limite, mas a gente gostaria de ficar aqui falando muito, porque nós não só exploramos o seu lado de médica, mas você demonstrou para nós algo muito maior, o lado humano. É o lado que a Gisele sempre teve, esse lado alegre, feliz, empoderado, esse lado amiga. Então, eu tenho certeza que o podcast Sociedade Médica ganhou muitos pontos com a sua participação. Te agradecer, sim, do fundo do coração mesmo, e falar que o seu conteúdo fantástico, 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 e esse espaço está aberto para você voltar outras vezes, quantas vezes for necessário. A revista Perfil Médico também, e nós também estamos vindo a partir de março com um programa para 123 cidades, programa Sociedade Médica, onde nós iremos cobrir eventos, simpósios, congressos, artigos médicos, entrevistas médicas, e esperamos contar com você. Então, assim, ó, no meu coração, o meu agradecimento por hoje. Foi fantástico. Agora eu vou deixar meu amigo Odair, porque ele é o cara, ele adora também fazer uma boa entrada e uma boa despedida. E por falar em despedida, Neuza, eu fiquei muito feliz em ter a oportunidade, né, de conhecer uma pessoa que é fantástica, que tem missão, que entende que a medicina, né, ela é um acolhimento, ela é algo que transforma não somente na parte da cura, né, da ciência, mas você tem algo que me passou hoje. Eu busquei muito no seu olhar, na sua forma de falar sobre esses cuidados com a saúde da mulher. Doutora, eu fico muito feliz que tenhamos profissionais comprometidos realmente com a qualidade de vida das pessoas, né? Que não é somente a parte técnica ou científica, mas que seja essa humanização. Você me trouxe hoje esperança, né? Eu espero que os novos formandos, que a medicina está trazendo muitos profissionais, né, para o mercado, que tenha esse olhar, que tenha essa forma que você atua, que é a forma do amor e respeito à vida. Parabéns. Eu saio daqui hoje feliz. Sabe por quê? As pessoas chegam até você não somente com queixas, mas buscando esperança, buscando caminhos, soluções e buscando vida. Que Deus te conceda muita prosperidade, muito aprendizado, que Ele fale nos seus ouvidos as palavras que levam cura e que afagam, e que realmente mude essa vida. Que seja uma vida, como você disse, eu observei bem na sua palavra, ressignificar. Nós podemos
sim, ressignificar. Deus te abençoe. Doutora, qual a sua mensagem que a senhora deixa para nossos internautas, para seus pacientes, para seus clientes e para os nossos internautas da Sociedade Médica do podcast? As suas palavras finais aí para aquecer não só os nossos corações, como todos os outros que terão o privilégio de assistir essa entrevista. Eu só tenho que agradecer a vocês. Vocês falam que ganharam, eu que ganhei, porque essa valorização, ela é fundamental, né? A gente se sente estimulado a continuar, acredita que o caminho está certo. E vocês me valorizaram aqui muito mais do que eu sou. Eu fico assim lisonjeada e vou para casa feliz da vida. Então, agradeço demais, Neuza Pinheiro. Você é sensacional. Você é uma pessoa que tem uma bagagem, uma credibilidade. Ter recebido esse convite seu, para mim, foi um presente dos meus 25 anos de formada. Eu acho que Uberlândia, a região, a internet, ela precisa de profissionais como você. Aldair, seu trabalho em Uberlândia não é só dentro dos bastidores, você tem um trabalho de extensão. Você envolve projetos que ressignificam também pessoas. Então, estar com vocês hoje, para mim, foi um presente. E eu espero ter contribuído, de alguma forma, para as pessoas que estão nos ouvindo, que elas nunca percam a esperança, que a gente não é perfeita, claro, né? A gente não é perfeita. Nenhum tratamento é perfeito, mas ele melhora. Ele tem que acreditar que ele melhora. A uroginecologia, ela trouxe para mim a beleza de você ver a mulher dizer para mim: doutora, eu não ia mais na casa da minha filha porque eu perdi xixi. Agora eu viajo, vou na casa da minha filha. Doutora, eu fui para o Rio de Janeiro, eu conheci o Cristo Redentor, eu nunca tinha andado de avião. São histórias que eu saio, eu me emociono, porque são pacientes simples, são pacientes sofridas, são pacientes que tiveram vários partos normais, que aparecem no consultório sem uma perspectiva, e a gente acha uma solução. A gente acha alguma coisa que vai melhorar, e ela volta dizendo: eu melhorei. A senhora acredita que eu parei de perder xixi? Eu tô dormindo a noite toda, eu não levanto mais fazer xixi. Doutora, eu agora tô podendo ir na igreja e eu não fico procurando banheiro. Então são histórias sensacionais. A gente mexe com a qualidade de vida. Nossa área não é uma área que envolve a mortalidade. Ela envolve o viver, a qualidade de vida. Isso é extremamente gratificante. Você que pode estar passando por algum tipo dessas disfunções, nós somos vários uroginecologistas no Brasil. A uroginecologia é extremamente forte. Tanto é que nós vamos sediar agora no Rio de Janeiro o Congresso Mundial de Uroginecologia, porque a uroginecologia brasileira é forte em pesquisa, em capacitação. Grandes universidades oferecem a subespecialidade da uroginecologia, como a USP de São Paulo. Onde eu fiz foi a Unifesp, em São Paulo, a Escola Paulista de Medicina. Unicamp oferece o FMG, várias faculdades no Nordeste. Então nós vamos nos reunir no Rio de Janeiro em junho e trazer os melhores profissionais do mundo para o Brasil. É o Congresso Mundial da Associação Internacional de Uroginecologia, da qual eu faço parte com muita honra. International Urogynecological Association. Então, nós vamos reunir os melhores do mundo para discutir uroginecologia. É uma área que está em franca expansão e nós estamos oferecendo esse cuidado para milhares de mulheres. E eu sou muito grata de fazer parte desse time e de aprender com eles e de conviver com eles, me atualizar e trazer para Uberlândia e região essa capacitação. Não tem como atender online. É uma área que online eu consigo falar, orientar e a pessoa vai fazendo em casa, mas o exame físico, local, ele é fundamental. Então eu recebo muitas pacientes que pedem: você me atende online, você faz... É muito difícil acertar online, eu preciso examinar. Então nós estamos aqui à disposição. Eu agradeço demais vocês. Se eu pudesse resumir uroginecologia em uma palavra, eu diria que é o renascimento. É quando a mulher reconquista sua dignidade.